e 5 filhas. Além de ser professor universitário, é advogado trabalhista em vários sindicatos e se prepara para um grande desafio, ganhar as eleições para prefeito do Rio de Janeiro. Gostou do Internacional ao fundo? Está ótimo. Diga uma coisa, candidato, o Rio tem jeito? Olha só, em primeiro lugar eu queria registrar a importância desse debate aqui, porque nós estamos diante de uma eleição que revela, né, a debilidade, a insuficiência da democracia brasileira. Você pode ver isso no tempo de televisão, há candidatos com 29 minutos, nós temos 51 segundos. Nós recentemente fomos sorteados para ter direito a outdoor, depois descobrimos que tínhamos que pagar R$1.000 cada 15 dias. Agora mesmo foram publicadas as previsões de gastos eleitorais. O candidato do governo, Fernando Henrique Cardoso, pretende gastar 63 milhões. E esse aqui é um espaço democrático, um programa que é gratuito, que é pluralista, né? E que é ao vivo, sem legenda, sem teleprompter, cada um aqui coloca o que quer. Então isso é importante. Eu gostaria que todas as emissoras seguissem o exemplo da TVE, não sei se todas o farão, mas esse é o maior espaço democrático da eleição. Com relação ao Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro tem jeito, desde que se reverta o quadro desse Rio de Janeiro ser governado há décadas pelas elites. Nós estamos propondo, o Partido Comunista Brasileiro, o que nós estamos chamando de uma revolução no Rio. É uma revolução na maneira de governar, não é uma revolução armada. Nós estamos propondo que o povo tome nas mãos o poder municipal, o poder local, através do que chamamos de governo do poder popular, em que a população será ouvida nos conselhos populares de bairros, conselhos regionais, e estabeleceremos no Rio de Janeiro o que nós estamos chamando de orçamento democrático, ou seja, o povo vai decidir como se disporão as verbas públicas. E estamos propondo também um governo de ampla coalizão progressista. O Rio de Janeiro só pode dar certo se for um Rio de Janeiro que não seja apenas para os incluídos. Por isso é que queremos inverter as prioridades para que o Rio de Janeiro se una e que nós possamos privilegiar, né, os excluídos dessa cidade. Antes de a gente começar a conversar um pouquinho aqui no estúdio, os outros candidatos à Prefeitura do Rio de Janeiro gravaram perguntas para o senhor. A primeira pergunta que nós vamos passar para vocês assistirem e o senhor responder é a pergunta do candidato do Partido dos Trabalhadores do PT, o vereador Chico Alencar. Ivan Pinheiro, você considera o PPS um partido comunista, como o Arouca disse no debate da FUPEM, ou vocês é que são os verdadeiros herdeiros do comunismo? Olha só, Chico, nós tivemos uma divergência grande no debate da FUPEM, no Rio Centro, porque o Sérgio Arouca defende o neoliberalismo, defende a globalização. Nós nos consideramos herdeiros do Partido Comunista Brasileiro, que foi fundado em 1922, um partido com 74 anos. Mas não somos os únicos. Há outros comunistas no Brasil, não no PPS, certamente, mas há outros comunistas, há vários grupos, há o Partido Comunista do Brasil, há o Movimento 5 de Julho, há os companheiros, inclusive, no PDT tem alguns comunistas, no próprio PT ainda tem alguns companheiros que são marxistas, que são comunistas. Nós representamos esse partido de 1922 sem nenhuma excludência, sem nenhum sectarismo, sem nenhuma arrogância. Aliás, estamos propondo no Brasil um processo de reunificação dos comunistas brasileiros, à base de muita discussão, um processo sem assodamento, né? Mas realmente, em termos do Partido Comunista Brasileiro, o PCB, fundado em 1922, nós nos consideramos os verdadeiros herdeiros. Em 1992, o nosso partido teve uma cisão. Um grupo liderado por Roberto Freire e Sérgio Arouca resolveu acabar com o partido. E nós não permitimos isso. Centenas de militantes pelo Brasil todo resolvemos ficar com a legenda, reconstruímos o partido em todo o Brasil e fizemos a campanha de filiação e agora, em maio deste ano, resgatamos o registro definitivo do Partido Comunista Brasileiro. E hoje, eu estou como candidato do PCB, eu sou o primeiro candidato do Partido Comunista Brasileiro, PCB, a prefeito do Rio de Janeiro, desde que ele foi fundado aqui em Niterói, em 1922. Nós passamos a maior parte do tempo na ilegalidade, tivemos uns períodos apenas de ilegalidade de fato, mas não de direito. Legalidade de direito só tivemos de 1945 a 1947,
quando se cassou o nosso registro, e depois de 84 até aqui. E foi interrompido em 92 por essa atitude de ex-comunistas que resolveram sepultar o partido, como se isso fosse possível. Esse partido nunca deixou de existir em um dia, né? Então, pronto. Deixa eu passar. Tá. As pessoas vão passar perguntando todos os candidatos, daí a gente vai ficar só nesse probleminha. Deixa eu passar agora a pergunta do candidato Luiz Paulo Conde, que é do PSL. Tem outros candidatos. Tem. Ivan Pinheiro, você dará continuidade ao projeto Favela Bairro? Olha, o Conde, o Favela Bairro talvez seja um dos poucos projetos do prefeito César Maia que a gente pode vir dar continuidade. No caso do Rio Cidade, a gente nem precisa ter esse drama, porque ele foi feito para resolver-se até 3 de outubro, porque ele é um projeto eleitoral. Não é à toa que o prefeito ficou 2 anos sem investir, economizando, para gastar no final do mandato. E fez essa obra de maquiagem, que é o Rio Cidade, que pega 15 bairros de passagem, né? O Rio Cidade não faríamos. E não temos o drama de saber se vamos continuar ou não, porque ele acaba 3 de outubro. Ele é apenas um plano eleitoral de maquiagem da cidade. Com relação ao Favela Bairro, nós podemos continuá-lo. Agora, vamos fazer algumas alterações para que haja uma efetiva participação popular. Nós nos identificamos muito mais com o projeto Mutirão, que foi estabelecido em Fortaleza pela prefeita Maria Luísa Fontinelli em 1982 e que recebeu um prêmio de excelência agora no Habitat 2. Por quê? Porque ele não é um plano apenas assistencialista, ele inclui a participação popular. Mas nem todas as obras do Rio Cidade vão estar concluídas até as eleições. Algumas vão ficar para o próximo governo. Como é que vai ser isso, ainda mais com essa discordância? Olha, o que eu tenho lido, Luciana, é que essa fase, que é a fase eleitoral, a fase marqueteira do Plano Cidade, do Plano Rio Cidade, ela termina antes de 3 de outubro. Estive vendo recentemente o cronograma dessa obra, né? Com relação ao que está se chamando já de Rio Cidade 2, se nós ganharmos a eleição, ele será suspenso. Nós não faremos obras de maquiagem como o Rio Cidade. Deixa eu passar a pergunta agora do candidato Sérgio Aroca, de que nós estamos falando há pouco, claro. PPS, e quem é que vai fazer a próxima pergunta para o senhor? Meu caro Ivan, nós sabemos que nós temos identidades e divergências. E eu queria saber no segundo turno, porque eu estou indo para o segundo turno, entre comigo e o Serginho Cabral. Quem você ficaria? Com o neoliberalismo do Serginho Cabral? Olha, Sérgio, em primeiro lugar, eu não sei se você vai para o segundo turno. E eu não sei também se você ia ficar contra o Sérgio Cabral. A julgar pelas declarações que você fez quando o PPS te sagrou como candidato a prefeito. Eu li na imprensa, eu tenho isso em casa. Você criticou o conjunto da esquerda, dizendo que era a esquerda que dizia não, né? E que o Serginho não era da direita, que isso era um maniqueísmo, que tinha acabado a esquerda, a direita. Me deu a impressão, Sérgio, que você na realidade não é candidato, que o seu candidato in pectore é o Sérgio Cabral. Você está aí talvez para promover o seu partido. Agir. Não, essa divergência que existe, né, entre o partido Sérgio Aroca e o seu, vocês têm identidade, uma origem toda de esquerda, comunista, entendeu? Existem hoje praticamente 2 partidos comunistas no Brasil, 2 partidos, o qual um de vocês pertence. Você não teme, agora que você lembrou aí que o Partido Comunista não viveu na clandestinidade, não participa de uma eleição há muito tempo, principalmente aqui no Rio de Janeiro, que é caracterizadamente um partido, um município que vota com as esquerdas. Você não teme que essas eleições venham sepultar de vez o comunismo aqui no Rio de Janeiro, ou no Brasil, de modo geral, que é que o eleitorado, nesse momento, manifeste um repúdio por um movimento, por um político que vem se deteriorando no mundo inteiro, com toda a simpatia pelo passado. Claro. Que você diz que vem se deteriorando, que é o comunismo? O comunismo no mundo inteiro. Na Rússia, hoje, o Yeltsin foi eleito lá, é mais democrata do que comunismo. O capitalismo realmente é hoje o que está realmente na moda, né? Eu não acho que o comunismo realmente já teve a sua época. Eu queria saber se você não teme que você venha a ter você sendo um autêntico candidato do Partido Comunista, que não venha a ter um número tão inexpressivo de votos, que isso venha realmente sepultar de vez qualquer ideia de avanço do comunismo no Rio de Janeiro.
Eu só queria fazer uma correção, Aziz. O comunismo não foi derrotado porque o comunismo nunca foi implantado. O que acontecia, o que havia na União Soviética, nos países do leste europeu, era um socialismo, que é um caminho para a construção do comunismo. Aquela experiência foi derrotada. E eu não saí do Partido Comunista Brasileiro exatamente porque a minha leitura daquela crise na União Soviética e no leste europeu não é uma leitura que negue os ideais socialistas. Porque na nossa interpretação, na interpretação do PCB, ali se deformaram os ideais do socialismo. Houve uma burocratização do Estado, o próprio partido se esclerosou, né? Matou-se a iniciativa popular, estatizou-se de tal ordem a economia que chegou-se quase ao capitalismo de Estado. Aquele exemplo ali foi um exemplo de deformações do socialismo. Não obstante, nunca houve uma sociedade igual à soviética que tivesse assegurado tanto direitos sociais, tanto direito aos trabalhadores. E o exemplo da Alemanha, por exemplo, e o que aconteceu na Alemanha? Aziz, veja só, você está falando do Yeltsin, você não está levando em conta que grande parte dos sucessores dos partidos comunistas daqueles países estão ganhando eleição. Recentemente ganharam eleição na Hungria, na Bulgária, não é? Inclusive na Polônia, na terra do Wałęsa, o partido que ganhou a eleição foi o partido sucessor do Partido Comunista Brasileiro. E você está esquecendo de um país que fica aqui na América Latina, que é Cuba, que se dizia que com a crise do leste europeu não viveria dias. Em 91, quando houve a crise, né, que se dizia o seguinte, que Cuba sobrevive às custas do ouro de Moscou. Né? Mas eu achava melhor a gente sair da área internacional, porque ela é muito extensa. Não, sem dúvida. O problema de ditadura, né? Aí não é implantado. O povo lá não escolheu. Ele está propondo ideologizar a discussão. Eu estou respondendo exatamente o que ele está perguntando. Ele está falando sobre o declínio do comunismo. Né? E eu estou colocando o seguinte, eu estou dando um exemplo de Cuba, né? Que é um país que sofre hoje o mais dramático bloqueio econômico que se tem notícia na história e que sobrevive e que garante os direitos básicos para a sua população. Portanto, eu estou apenas respondendo a questão do comunismo que ele colocou. Tá ótimo. Desculpa, Luciano, deixa eu passar a pergunta do candidato do Partido dos Trabalhadores do Brasil, o PTB, que é Antônio Pedregal. Ivan Pinheiro, os salários dos funcionários públicos somam perdas enormes. Com esta política, por exemplo, se a Zarmaia gasta menos de 31% do que arrecada com a folha de pagamento. Sem demitir funcionários, qual seria a sua proposta para que esses salários recuperem a perda que vem sofrendo? Olha só, Pedregal, em primeiro lugar eu queria falar dos salários dos funcionários em geral, né? Em especial dos funcionários públicos federais que não tiveram a sua database reconhecida, apesar de estar isso na lei, e estão há mais de 1 ano e 6 meses sem reajuste salarial. Isso é um absurdo, enquanto o governo federal gasta 21 bilhões para salvar banco particular, paga uma miséria aos funcionários públicos e não reconhece a sua database. Com relação ao Rio de Janeiro, o salário que se paga aqui no Rio de Janeiro é uma vergonha. Né? Os professores, por exemplo, ganham algo em torno de R$200, né? Os profissionais de saúde. Enfim, nós temos uma proposta no Rio de Janeiro de valorização profissional do servidor público. Na nossa proposta é o seguinte, primeiro, vamos negociar com as entidades representativas dos servidores municipais, com respeito, sem instrumentalização, e a nossa proposta é a seguinte, nenhum servidor municipal poderá ganhar menos do que o salário mínimo calculado pelo DIEESE, que é uma instituição financiada pelo movimento sindical, da maior credibilidade e que estima que o salário mínimo no Brasil, levando em conta a lei, o que a lei diz em termos de necessidade básica, é R$750. Ninguém receberá menos do que isso. Como é que você vai fazer isso? Como que nós vamos fazer isso? É fácil. É uma questão de prioridade. É uma questão de vontade política. O orçamento desse município é de 3 bilhões e 800 mil. É uma questão, em primeiro lugar, nós pretendemos aumentar essa arrecadação. Aumentar essa arrecadação como? Cobrando um IPTU progressivo, mais alto para quem tem mais propriedade. Vamos cobrar a contribuição de melhoria que nunca foi cobrada e vamos governar com transparência no orçamento participativo. No nosso governo, poste não vai custar R$8.000, abrigo não vai custar R$18.000 e certamente não acontecerá isso. Vai ser um orçamento participativo, um orçamento democrático. E nós vamos aumentar a arrecadação
e vamos aumentar o salário dos servidores públicos. Você pretende privatizar alguma coisa? Não, nós não pretendemos privatizar nada, né? Até porque nós somos um partido que defendemos as empresas estatais. Agora, defendemos as empresas estatais com uma ótica diferente. Defendemos-as criticamente, porque elas não são empresas públicas. As empresas estatais se transformaram no Brasil em empresas a serviço das elites, a serviço da burguesia, que se locupleta dessas empresas. Haja visto o que se fez com o Banco do Brasil, que virou moeda de troca quando o governo precisa de maioria no Congresso Nacional. Nosso governo não haverá esse tipo de privatização, não haverá privatização nenhuma. Aqui no Rio nós temos um exemplo de uma privatização escandalosa. O Banerj, que foi destruído por sucessivos governos estaduais, até porque o Banerj deixou de ser um banco estatal, no sentido de ser público, para ser um banco a serviço dessas elites que dirigem o Rio de Janeiro, está sob intervenção de quem? Do Banco Bozano Simons. Ou seja, botaram a raposa para tomar conta do galinheiro. Ivan, vamos cortando. Você com todo o seu passado de esquerda, você sabe que o Rio de Janeiro sempre foi governado por político de esquerda. Você não teme que você chegando ao poder, por exemplo... Qual o político de esquerda que governou? Todos eles, que sempre foram, desde o MDB, quem concorreu à eleição? Eu acho que a gente... Sempre foi, desde o Brizola, você não pode negar. O nunca foi prefeito do Rio. Não, foi prefeito, mas nomeou o prefeito, ele teve duas vezes, ele foi governador do Estado, quer dizer, o Estado, do modo geral, foi o Marcelo Alencar, que era o próprio César Maia, oriundo de esquerda, entendeu? Disputou a eleição com o candidato do PT, quer dizer, a esquerda sempre foi realmente a força preponderante. O MDB fez o governador, não era, ou era arena ou MDB, ou era direita ou esquerda. A coisa está... Mas a minha pergunta não é por aí. Eu quero saber se você é o seguinte, que eleito você, suponhamos que você é um candidato, pode chegar a prefeito da cidade, você não teme que você que ataca tanta burguesia, você não teme que a intimidade do poder, essa convivência com todos esses fenômenos que cercam o poder, você venha se tornar um burguês também? Olha só, Aziz, eu não corro esse risco porque eu sou um militante orgânico do meu partido. Eu não sou um político profissional. Eu sou candidato porque eu estou cumprindo uma tarefa do partido, não é? Eu sou da direção do partido e tenho um compromisso muito sério com o meu partido. Agora, nós temos divergência no sentido de que você acha que o Rio de Janeiro foi governado pela esquerda e confunde MDB com esquerda, né? Aqui houve alguns liberais que dirigiram, né? Agora, a esquerda revolucionária, a esquerda classista, um tipo de governo que propomos, que é um governo do poder popular, nunca aconteceu no Rio de Janeiro. Só para essa palavra, porque há pouco tempo eu cortei a Luciana, cuidado, não deixei falar, desculpa, Luciana. Imagina. Eu queria saber como é que o senhor pretende explicar, em menos de um minuto, né, que vai ser o seu tempo de TV, tudo isso, para os excluídos e para a população, para os eleitores em geral, que comunista não come criancinha, essas coisas. Realmente, um dos grandes problemas dessa eleição é o tempo de televisão. Nós vamos ter 51 segundos ao dia, ou seja, 25 minutos e meio, ou 25 minutos e meio, 25 segundos e meio por inserção. Quer dizer, vai ser muito difícil. E esse tempo de televisão foi estabelecido pelos chamados grandes partidos, né, que fizeram essa conta em função do número de deputados federais que cada partido tem. Agora, nós não temos nenhum deputado federal, até não poderíamos ter, porque em 1994 nós não pudemos disputar a eleição. Então, nós vamos tentar, nesse pouco tempo que dispomos, né, contar a história do nosso partido, né, desmistificar toda essa campanha que a mídia faz contra os comunistas, contra o socialismo. Agora, e nossa campanha também é uma campanha que vai ter muito corpo a corpo, a gente vai fazer muita panfletagem em porta de fábrica, na periferia da cidade, enfim, vamos tentar divulgar nossas ideias. A nadadora Patrícia Morim viu o candidato José Miguel, do PSDC, que é o Partido Social Democrata que são. Os dois fizeram uma pergunta sobre esporte ao candidato Jean Pinheiro, que a gente vai mostrar para vocês agora. Que trabalho em cima
da educação das crianças através do esporte? Eles acham que eles podem apoiar? Ou existe algum projeto de educação para as crianças através do esporte? Ivan, se o seu governo, se eleito for, o que você pretende fazer na área de esporte? Olha só, foi uma boa pergunta, né? Porque em plena Olimpíada, essa pergunta de esporte é bastante pertinente. No nosso programa, a gente pretende massificar o esporte. O esporte, numa sociedade capitalista como a nossa, ele é elitizado. Haja vista o preço de um clube, né? O preço de um material esportivo. Só as elites, a classe média, as elites que podem ter acesso ao esporte. Nós queremos massificar. Eu faço um desafio aqui. Nós estamos em Olimpíadas, ela deve terminar daqui a 10, 12 dias. Né? Cuba deve estar entre os 10 primeiros colocados em termos de medalha de ouro. Tem sido assim historicamente. Já chegou a 5º lugar. Nós estamos falando de um país com 12 milhões de habitantes. Portanto, uma população igual do estado do Rio de Janeiro. E que todo mundo faz esporte. Aliás, todo mundo tem saúde, todo mundo tem educação. Que lá é um socialismo que está dando certo, Aziz. Esse, ninguém derruba. Fica ali pertinho de Miami. Não consegue. Então, nós queremos isso, massificar o esporte, para que o povo possa fazer esporte. E veja só, para mostrar que nós somos comunistas, mas não somos sectários, nós aceitamos algum tipo de parceria. Posso dar um exemplo? 2 exemplos. Primeiro, Mangueira. Quem está fazendo a parceria com a Mangueira é a Xerox, uma multinacional. E nós achamos maravilhoso esse projeto, vamos estimular esse projeto, que é um projeto que fez com que os meninos da Mangueira sejam campeões, né, de atletismo no Rio de Janeiro, de vários esportes, e é a população juvenil com menor índice de delinquência do Rio de Janeiro. Esse é um convênio interessante, uma parceria interessante. E tem outra, que foi feita com a Igreja Católica, com a CNBB e a Confederação Brasileira de Futebol, que foi uma maravilha, envolvendo 1.500 crianças de comunidades pobres, que foi o Campeonato das Favelas. Então queremos massificar e o esporte tem tudo a ver com a educação. Nós temos que ligar o esporte com a educação e tem tudo a ver com a saúde também. Eu vou intervalo. Desculpa, gente. Você quer dizer que você é a favor da cubanização do Rio de Janeiro? É isso eu aí. sou. Aziz, eu vou assumir isso aqui. Eu vou assumir isso aqui. Aliás, anteontem eu fui na Teatro Casa Grande, num ato em defesa de Cuba, com mais de 800 pessoas, grandes personalidades. O arquiteto Oscar Niemeyer recebeu o prêmio José Martí. São grandes setores da sociedade brasileira dando solidariedade a esse país. Ainda digo a você uma coisa, Aziz. Ganhando a eleição, no segundo turno, eu vou fazer uma nova viagem a Cuba, onde eu já tive 2 vezes, para aprender mais com o sistema de educação, de saúde, de esporte de Cuba, que é exemplo para o Brasil e para o mundo. Basta ver os indicadores sociais do Brasil e de Cuba. Agora, você não pretende ser um ditador, né? Não. Deixa eu passar aqui as perguntas dos espectadores. Eu gostaria de polemizar um pouco o Aziz, porque o Aziz está insinuando que em Cuba não tem democracia. É a maior democracia que existe, Aziz. Sabe por quê? Porque é uma democracia direta. Uma vez eu estava num restaurante em Cuba, estava sendo servido por um garçom que era deputado federal. E para ele ser deputado federal, ele não precisa gastar 63 milhões, como vai gastar aqui o candidato oficial. Olha só, Alexandre, do Rio de Janeiro, está perguntando por que o PCB e o PSTU não saíram coligados? Olha só, o PCB e o PSTU, eles têm grandes afinidades no momento. Tivemos divergências históricas, os companheiros do PSTU vieram da convergência socialista, estiveram no PT e saíram há 3 ou 4 anos, não sei, do PT para fazer o seu projeto partidário. Estamos juntos no movimento sindical em algumas entidades. Só que na questão aqui das eleições para a Prefeitura do Rio de Janeiro não foi possível isso. Por quê? Porque a gente tem algumas divergências, né? Quer dizer, nós não somos, nós defendemos o socialismo, né? Mas nós achamos que devemos construir o socialismo agora, no cotidiano, com propostas concretas para a cidade. Nós não queremos uma candidatura apenas para ficar fazendo palanque político, falando mal do governo federal, que vamos falar o tempo todo, que é o grande responsável por essa situação de fome e miséria, mas temos que ter proposta concreta para o Rio de Janeiro. E os companheiros do PSTU, com eles marcharemos em vários episódios, estamos propondo uma frente de esquerda no Brasil e certamente no segundo turno estaremos juntos. A doutora Ana Whistler está querendo saber como é que o senhor está vendo a municipalização dos hospitais, mas eu vou pedir para o senhor responder depois do intervalo. Tá. A gente volta já já.
Nós estamos de volta com o programa Fala Prefeito com o candidato Ivan Pinheiro, do PCB, que é o Partido Comunista Brasileiro. Nós queremos lembrar que você pode participar através do telefone 0800 21 66 88. E a ligação é gratuita. Nós vamos começar o segundo bloco falando de trânsito e transporte. Nós vamos apresentar uma matéria que a nossa equipe de reportagem preparou e também vamos ver uma reivindicação do compositor Jardim Macalé e uma pergunta do candidato Sérgio Cabral Filho, do PSDB, o Partido Social Democrático Brasileiro. Tudo sobre trânsito e transporte. E na Holanda, na Suíça, lá em Los Angeles, no caso, em várias cidades civilizadas, o bonde ainda existe como um transporte civilizado. Eu reivindico, como carioca, eu reivindico o bonde. Mais de 1 bilhão de passageiros utilizam os ônibus do sistema de transportes do Rio por ano. Muita gente, transportes superlotados. Aumentar a frota de ônibus poderia ser uma solução, mas os motoristas provavelmente iriam sofrer com o trânsito ainda mais caótico. O metrô também tem seus projetos. As suas limitações territoriais impedem que atenda um número maior de pessoas, que tem sido de cerca de 73 milhões por ano. Com a chegada do metrô a Copacabana, o número de passageiros vai aumentar. E há um projeto que prevê o metrô ligando a Barra da Tijuca ao aeroporto internacional. Quais são as suas propostas para o trânsito da cidade do Rio de Janeiro e para o transporte de um modo geral, numa cidade que tem quase 6 milhões de habitantes e que vive hoje situação caótica quanto à qualidade do seu transporte para a sua população? Olha só, o Macalé deve ter mais ou menos a minha idade, né? Ele deve ter andado de bonde como eu aqui no Rio de Janeiro. Deve se lembrar do bonde Taioba. Eu recentemente ouvi um estudo incrível que o bonde andava a 35 km por hora, em média. E uma linha do Grajaú a Carioca hoje está levando 10 km por hora, em média. Ou seja, há que inverter a prioridade. O transporte tem que ser um transporte de massa sob trilho. Nós vamos investir no metrô. Aqui no Rio de Janeiro, 80% do transporte é rodoviário. Isso interessa para quem? Interessa para as empreiteiras, para as distribuidoras de combustíveis e para os donos de frotas de ônibus. Por isso é que não se muda, por isso é que o metrô não avança. Porque os políticos, e aí o Aziz, você quando falava que aqui foi dirigido por esquerda, quais são os governantes do Rio de Janeiro que não acabaram se subjugando a essa máfia da frota de ônibus, por exemplo? Por isso é que o metrô não anda, porque eles não permitem. E é um transporte poluente, um transporte que engarrafa. Eu soube recentemente que um conjunto de carros do metrô é capaz de transportar o que é equivalente aos passageiros de 45 anos. Nós vamos acabar com isso, sem desempregar rodoviário, que vai ser aproveitado no metrô e outra coisa qualquer. Nós temos que acabar com essa máfia dos ônibus, que leva o trânsito do Rio ao caos. Não pode uma cidade como essa, de 6 milhões de habitantes, ter 80% de transporte rodoviário. Aí você vai ter que municipalizar o metrô, porque o metrô é estadual. Sem dúvida, sem dúvida. Aliás, Aziz, a nossa proposta é de municipalização de tudo que for possível. A gente tem dito o seguinte: o cidadão mora no município, não mora na União. Mas no caso de transporte, não se trata de municipalizar o transporte, de municipalizar o metrô. Nós temos que intermunicipalizar o metrô. Você não pode pensar em transporte no Rio de Janeiro apenas nos marcos da cidade do Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro faz fronteira com 9 municípios. Nós temos que fazer uma intermunicipalização, uma parceria com o conjunto desses municípios, porque esse transporte é muito ligado. Aí sim, né, intermunicipalizado, esse transporte do metrô é a solução para nós. Deixa eu aproveitar e por aquela pergunta da doutora Ana, daqui do Rio, que perguntou sobre a municipalização dos hospitais. Perfeito. Veja só, no caso da saúde, como no caso da educação, o Rio de Janeiro não se trata de você defender a criação de mais hospitais e de mais escolas. Quer dizer, o que se tem no Rio de Janeiro é suficiente. Só não é o suficiente na periferia da cidade. O Rio de Janeiro já foi até o Império, já foi a capital. Então tem muitos hospitais. Tem hospitais federais, hospitais estaduais, hospitais municipais. O que falta são postos de saúde funcionando 24 horas por dia. O que falta são postos de saúde na periferia da cidade, nos loteamentos, nas favelas. E nós estamos defendendo a municipalização de tudo, inclusive da saúde. Agora, Luiz Fernando da Tijuca, ele faz uma pergunta.
como é que o senhor se apresenta para candidato se as duas únicas coisas, não sou eu que digo não, é Luiz Fernando. Ah, tá. Da que sua vida são, as suas duas únicas coisas da vida são fazer parte de movimentos terroristas e colecionar discos? É uma pergunta que eu tenho que ter respeito com o ouvinte, mas veja só, eu me orgulho muito de ter sido do movimento revolucionário 8 de outubro, aquele movimento revolucionário 8 de outubro, e de ter conhecido o Carlos Lamarca, porque aquilo foi uma geração que teve a coragem de resistir à ditadura. Nós cometemos muitos equívocos. Eu abandonei o MR8 quando eu percebi que a proposta estava equivocada, que a proposta do Partido Comunista Brasileiro era mais correta, de transição democrática, de união do conjunto dos democratas para derrotar a ditadura, porque a luta armada que fizemos, né, era uma luta armada voluntarista, vanguardista, sem a participação do povo, não fazia sentido. Agora, eu não sou apenas um ex-terrorista, até porque o meu papel no MR8 não foi tão importante assim, foi mais de apoio, de infraestrutura, né? Eu tenho alguma formação nessa cidade. Eu estudei no melhor colégio dessa cidade na época, que foi o Pedro II. Eu fui 30 anos funcionário de uma instituição que sempre foi uma instituição de excelência em termos de formar administradores, quadros do serviço público, que foi o Banco do Brasil. Eu estudei em uma das melhores universidades, nas faculdades de Direito do Rio de Janeiro, que é a antiga UEG, Universidade do Estado de Guanabara, ali na Rua do Catete, e tenho 20 anos de militância num partido que é formador, que é um partido conscientizador, um partido educador, que é o Partido Comunista Brasileiro. Agora, a respeito dos discos, nós vamos falar daqui a pouquinho. Dos discos, sim. Tá? Agora, antes eu acho que dos discos ele não tem nada contra. Não tem não. Está à disposição dele lá em casa, agora, tem tudo. Nós vamos a algumas perguntas dos outros candidatos. Agora nós vamos assistir a pergunta do Magno Cruz, que é do Partido da Mobilização Nacional, PMN. PMN. E Vampiro, qual é a proposta se você for eleito prefeito? Olha, é uma boa pergunta. Esses meninos, em primeiro lugar, precisam de carinho e não de violência. Há pessoas que quando houve a chacina da Candelária, eu ouvi pessoas de classe média, pessoas do povo, dizer assim, menos tantos, né? Eles precisam de mais carinho, precisam de nossa compreensão. Eles são vítimas desse sistema, são vítimas da exclusão social. A exclusão social, aliás, que já começa na escola, até na escola pública. Primeiro que não é qualquer criança que pode chegar na escola pública. Depois que na escola pública já tem diferença, porque uns comem melhor, ou têm assistência, e nem todos conseguem terminar a escola. Os meninos de rua precisam de carinho e casas de acolhida para eles possam dormir, descansar e fazer o que quiserem. Deixa eu passar a próxima pergunta, que é do candidato Newton Gomes, do PRTB, que é o Partido Renovador. Newton Gomes, que é do PRTB, Partido Renovador Trabalhista Brasileiro. Salivão, eu gostaria de saber se dentro do seu programa de governo, como seria executado caso o seu partido não fizesse um número expressivo de vereadores? Eu não entendi. Ah, sim, tudo bem. Ele acha que eu posso ganhar a eleição para a prefeitura e ter uma bancada pequena. Primeiro o seguinte, nós estamos propondo aqui no Rio uma coalizão progressista. O que é isso? Seja qual for o candidato de esquerda que vai ganhar, nós esperamos que seja o nosso, do PCB, nós propomos que este governo seja um governo de coalizão progressista, que todos os partidos participem desse governo sem excludência, sem sectarismo. Segundo lugar, é o seguinte, nós vamos organizar no Rio de Janeiro, nós temos certeza que a bancada comunista será uma bancada grande, porque os nossos vereadores são excelentes candidatos, são companheiros ligados à comunidade. A esquerda, em geral, também fará uma bancada grande, mas teremos um outro instrumento de poder popular, tão importante quanto a Câmara de Vereadores, que serão os conselhos populares. Nós estamos propondo um governo do poder popular. Bom, eu gostaria de passar agora a pergunta do candidato do PRP, que é o Partido Republicano Progressista, é o senhor Oswaldo Oliveira. Oswaldo Oliveira. Eu queria perguntar ao candidato Ivan Pinheiro, como ele sabe, o funcionalismo da prefeitura é muito mal. Em caso de deflagração de uma greve, qual seria a sua reação? Uma greve de servidores municipais? A primeira reação seria de amplo reconhecimento do direito de greve. Né? No nosso governo, os sindicatos vão poder se organizar, os sindicatos de servidores públicos, direito de sindicalização, direito de reunião, direito de greve, inclusive. E o prefeito vai negociar.
Agora, uma pergunta. O prefeito, sem truculência nenhuma. O prefeito Saturnino Braga, que era socialista, que é socialista, né? Esse sim foi de esquerda. Exato. Ele também garantiu esse direito de greve e a prefeitura no governo dele ficou parado mais de 40 dias. Aliás, mais de 3 meses. Olha só, você acaba de falar... Você não teme que aconteça isso também na sua administração? Que pare o serviço essencial. Você acaba de falar naquele que talvez tenha sido, nas últimas décadas, o único prefeito realmente de esquerda que teve o Rio de Janeiro. O Jamil Haddad que foi também, né? O governo do Saturnino Braga. Eu digo governo de esquerda, que é pessoas que são de esquerda e quando assumem o governo, fazem um governo de direita. Então, o presidente Fernando Henrique Cardoso sempre foi de esquerda, né? Primeira coisa que fez, esqueçam que eu escrevi, se aliou ao PFL, caiu na direita. Saturnino não, Saturnino fez um governo de esquerda. O erro do Saturnino foi ter entregue os pontos. Ele devia ter convocado o povo, mobilizado o povo na rua para garantir o seu governo, que foi o único governo que fez uma ligação governo-comunidade e foi o único governo que respeitou as entidades sindicais de servidores públicos, respeitou o CEP e adotou o plano de carreira do CEP para o pessoal, para os funcionários da rede de ensino. E declarou a falência da prefeitura. Ele mesmo declarou a falência. Ele foi objeto de um lobby poderoso. Mas foi ele que disse que a prefeitura era falida. Foi o erro dele. Foi o erro dele. Ele tomou dinheiro emprestado em banco privado, pagando juros de 40%, 50% ao mês, um economista. Isso sem dúvida nenhuma. É o caos. Sem dúvida nenhuma. Eu adoro o Saturnino, acho uma figura extraordinária, um homem honrado, honesto, mas como administrador e com essa filosofia dele, ele levou a prefeitura. Foi um grande senador também da República no tempo da resistência à ditadura. Eu acho que o erro dele foi não ter denunciado o povo e mobilizado o povo contra aquilo. Aliás, foi o mesmo erro que o governo Brizola fez. Quando começou a pressão sobre ele, em vez de fazer acordo na Assembleia Legislativa, acordo espúrio, para ter maioria parlamentar, ele devia ter botado o povo na rua para defender o seu governo. Vou passar a pergunta agora, que é do candidato do PSL, que é o Partido Social Liberal. Partido Social Liberal, Paulo Memória. Ivan Pinheiro, você defende uma revolução no governo do Rio. Que revolução é essa? Seria a Revolução Comunista? Paulo Memória, eu fiz uma memória para me lembrar de você, realmente não te conhecia. Eu não sou uma pessoa muito conhecida aqui no Rio de Janeiro. Teve um jornal desse da imprensa diária, da grande imprensa, que um dia botou uma fotografia, os desconhecidos. Eu sou conhecido por toda a esquerda, por todo o movimento sindical, porque não teve uma luta no Rio de Janeiro da qual eu não tivesse participado junto com o meu partido. Agora, Memória, veja só, eu disse no início, não sei se você escutou, eu estou propondo aqui no Rio, eu não, o nosso partido, uma revolução no Rio. Não é uma revolução armada, até porque nós não temos a ilusão de transformar um município dentro de um país capitalista em socialista. Nós não queremos iludir ninguém. Nós estamos propondo uma revolução na maneira de governar, uma maneira de governar transparente através do governo do poder popular. Bom, antes de nós apresentarmos a plataforma política do candidato Ivan Pinheiro, nós vamos passar as últimas duas perguntas dos dois outros prefeitados. A primeira que nós vamos passar é Ciro Garcia, do PSTU, que é o Partido Socialista dos Trabalhadores Unificados. Ivan, você acha que a polarização que querem criar nessas eleições entre Sérgio Cabral e Miro Teixeira refletem diferenças reais entre esses dois candidatos? Ou, como nós do PSTU, você acha que esses dois candidatos estão a serviço do empresariado? Olha só, Ciro, você está dando de barato que a polarização é essa? Você está desistindo da eleição? Isso aí é ibope, Ciro. Isso aí é manipulação da mídia. A imprensa diária faz de conta que eu e você não somos candidatos. Em vez da gente lutar contra isso, você assina isso. Ciro, preste atenção. A imprensa está manipulando, nós temos que gritar contra isso, né? Chega ao absurdo de jornais diários desconhecerem que nós somos candidatos. Então nós temos que lutar contra isso, nós temos que prestigiar programas como esse aqui. Não sei se vai polarizar, Ciro. Isso é uma coisa do ibope e da mídia. Bom, deixa eu passar por última pergunta do candidato Vanderlei Assis, que é do PRONA, que é o Partido de Reedificação da Ordem Nacional. Como é que chama? Doutor Ivan Pinheiro, qual é a sua posição com relação a essa onda de privatizações que vem ocorrendo no país? Como o senhor pretende se posicionar com relação a esse problema no município do Rio de Janeiro? Obrigado pelo doutor, né? É o seguinte, nós já tínhamos falado sobre isso. Nós somos contra a privatização. Nós defendemos o patrimônio público
na perspectiva de transformar essas estatais em verdadeiras empresas públicas, transparentes, com um controle social. A burguesia brasileira, ela usa o Estado para seus interesses. Posso dar um exemplo? Proer, que eu já falei. 21 bilhões dos cofres públicos, do nosso dinheiro, para salvar bancos particulares. O governo, o mesmo governo que joga 21 bilhões no Proer, dinheiro nosso, na iniciativa privada, vendeu os estatais e só entrou 2 bilhões. E agora querem vender a Vale do Rio Doce. Interessante o discurso da elite. Primeiro dizia o seguinte, temos que vender as estatais porque são ineficientes. Aí começaram a vender. Agora, a Vale do Rio Doce, que todo mundo assume que é eficiente, agora querem vender porque é eficiente. Ou seja, querem destruir. É a história do Estado mínimo. Nós pedimos ao candidato Ivan Pinheiro que gravasse uma apresentação da sua plataforma política. O senhor fez isso e a gente vai assistir agora. O meu partido, o Partido Comunista Brasileiro, PCB, é o partido político mais antigo do Brasil. Ele foi fundado em 1922, em 74 anos de lutas. A maior parte desse tempo foi vivida na clandestinidade, perseguido pelas elites. Nós recuperamos recentemente, em maio desse ano, o registro definitivo junto ao Tribunal Superior Eleitoral. Estamos apresentando a minha candidatura para prefeito do Rio. Nós vamos apostar em educação e saúde para todos. Vamos criar um projeto habitacional na base de mutirões populares. Vamos criar um banco de fomento ao pequeno empreendedor no Rio de Janeiro para diminuir as agruras do desemprego provocado pelo capitalismo, especialmente nessa fase neoliberal que destrói o emprego, que destrói as pequenas empresas. E vamos governar com o povo. Na nossa proposta, nós vamos fazer um governo que chamamos de governo do poder popular. Que é isso? É um governo em que o prefeito não vai ser o imperador do Rio. Ele vai dividir a responsabilidade com o conjunto da população. Nós vamos criar em todos os bairros, em todas as regiões e ao nível do município, o que chamamos de conselhos populares. E vamos administrar com transparência, com democracia, através do orçamento democrático. O povo vai decidir como arrecadar e como aplicar os recursos no sentido dos interesses populares, no sentido dos interesses dos excluídos. Luciana, queria que você começasse um pouquinho a debater com o candidato. As pesquisas mostram 3 candidatos de grandes partidos à frente. E o senhor, entre os desconhecidos, entre os nanicos, eu queria saber se o senhor de fato acredita que o senhor vai chegar ao segundo turno, vai ser uma espécie de zebra. Olha só, hoje parece que saiu uma outra pesquisa, né? Em que eu não tive acesso a ela ainda, que eu estava aqui, aqui nos estúdios ainda. Veja só, Ela diria o que, essa pesquisa? Uma pesquisa do Ibope, que teria saído hoje. Né? Saiu. Eu soube que me mantive no 1%. Exato. Pelo menos o Ibope não me baixou para 0. E os 3 continuam lá. Hein? E os outros 3 continuam lá. O Conde subiu, O Conde subiu e tal. Veja só, uma coisa que eu não me conformo é nivelar o PCB com outros partidos menores. Se disserem que nós somos pequenos, eu diria que eu concordaria com isso. Quer dizer, nós não somos tão grandes quanto gostaríamos que fôssemos. Até porque tivemos que reconstruir o partido depois do racha que tivemos em 1992. Agora, essa concepção de tamanho de partido também para nós é muito relativa, porque nós temos uma influência muito grande no movimento popular, no movimento sindical. Agora, não dá para nos nivelar com partidos que, honestamente, eu vi perguntas aqui de partidos cujo programa eu não conheço, cuja ideologia eu não conheço. Honestamente, às vezes, eu não sei se é de direita, ou se é de centro, ou se é de esquerda. Nós somos um partido ideológico, um partido que nasceu em 1922, um partido comprometido com as lutas populares. Não teve uma luta do povo brasileiro que não tivesse participado com a participação dos comunistas. Aliás, nós acreditamos que vamos ao segundo turno, porque a nossa candidatura é uma candidatura dos excluídos, dos marginalizados sociais. E especialmente agora, nessa fase neoliberal que o capitalismo apresenta. Aliás, Aziz, você que não diz que a moda agora é o capitalismo, ele tem uma contradição, né, que é seríssima. Eu não estou dizendo isso. Eu acho que o comunismo é uma coisa superada. As ideias do Marx de 50, 60 anos atrás estão superadas pelos fatos. Hoje nós vivemos
o mundo moderno, a informatização, com tudo, as coisas. A globalização. Eu fui, tanto quanto você, entendeu? Bem, não, militante. de toda forma, Então, esse assunto da política... eu acho que a gente tem que se adaptar às novas regras, entendeu? Esse assunto da política rendeu, porque Max Leone, da Tijuca, ele pergunta como é que o senhor vai governar o Rio de Janeiro, sendo o Rio de Janeiro um estado dentro de um país capitalista. Boa e pergunta. Paulo de Nova Iguaçu pergunta como é que o Partido Comunista se posiciona em relação à religião. Boa pergunta. Primeiro é o seguinte, essa pergunta primeira, como é que o governo comunista num país capitalista é muito pertinente. Nós não queremos enganar ninguém. Né? Nós não queremos enganar ninguém. Nós não vamos propor socialismo num país capitalista. O que a gente está propondo aqui é uma maneira nova de governar, que aposta na organização do povo, na conscientização do povo, na perspectiva do socialismo. Não há solução paliativa dentro do capitalismo. O capitalismo é incapaz de resolver os problemas da humanidade e do povo. Com relação à religião, a religião não é um critério para o nosso partido. Eu, particularmente, não tenho religião. A minha família tem religião, a minha família é católica, uma parte dela é católica, outra parte é espírita, mas o nosso partido não tem esse critério. Nós temos filiados ao nosso partido vários companheiros que são católicos, são espíritas, temos o maior respeito por todas as religiões. Quer dizer que tem comunista espírita? Tem comunista espírita, tem comunista católico, só não tem evangélico. Né? Por quê? Porque essa igreja evangélica, com todo o respeito que temos pelos fiéis, isto é uma manipulação da angústia, né, popular, né, prometendo um céu. Né? Mas temos as relações boas com a Igreja Católica está se tornando um setor dela cada vez mais progressista, haja vista aí a Comissão Pastoral da Terra. Enfim, nós não temos nenhum preconceito contra a religião e no nosso partido também não tem esse critério, essa condição para ser do Partido Comunista Brasileiro. É que eu queria lembrar ele uma coisa, que ele não fala de esquerda. Qual é a sua posição? O que você acha do Luiz Carlos Prestes? Do Luiz Carlos Prestes, uma boa pergunta. Eu tenho um respeito muito grande pelo Luiz Carlos Prestes, uma figura da maior importância na história do Brasil. Agora, eu gostaria que ele tivesse morrido no partido. A grande divergência que tive com ele foi quando ele chegou do exílio, né? E eu achei que aquelas divergências que ele tinha, eram divergências sérias. Se você ler novamente o documento que Prestes fez, chamado A Carta aos Comunistas, continua atual. As críticas que ele fazia, a deterioração do Partido Comunista Brasileiro eram sérias. Tanto é que na década de 80, a maioria do nosso Comitê Central levou esse partido para a conciliação de classes. Foi um partido que ficou a reboque da burguesia. Prestes já defendia isso. Agora, Prestes só errou no seguinte: ele não devia ter saído do partido para fazer isso, para dizer isso. Ele devia ter ficado no partido para lutar dentro dele. Acho que nisso ele errou. Como eu fiquei toda a década de 80 em minoria no Comitê Central, né, indisposto com aquela linha de conciliação de classe, fiquei no partido até para me credenciar, para lutar lá dentro, para manter o partido. Eu queria retomar um pouquinho, pegar uma caroninha aí na pergunta do telespectador. Como é que seria a relação de um prefeito comunista com aquele projeto, né, de... Conselho Popular. Isso, Conselho Popular, etc., com o governador Marcelo Alencar? Olha só, é uma boa pergunta, né? Agora, não precisa ser comunista para brigar com o Marcelo Alencar. O César Maia é aliado dele, os dois estão no mesmo governo, o governo Fernando Henrique Cardoso, PSDB e PFL estão brigando. Mas nem sempre esse governo é só brigando, né? Não, a gente não quer brigar com o governador. Né? Agora, a gente vai ter uma relação de absoluta independência, né? Ele pode estar certo disso, não tem nenhuma chance de cooptação, uma relação de parceria e que será ditada pelos interesses do povo. Toda vez que ele quiser fazer uma parceria que interessa para o povo, especialmente para os excluídos, nós vamos fazer parceria. Eu só pondo perguntas do Ricardo Botelho da Tijuca e do Luiz Carlos Cascador. Eles perguntam problemas de funcionamento da cidade, sobre violência, sobre camelôs e, por exemplo, sobre qual é a política que o senhor vai adotar em relação às vans, esses transportes meio piratas por aí. Olha só, a violência no Rio é um problema basicamente social. Nós fomos contra, por exemplo, a Operação Rio, que se instalou aqui. Eu disse num debate recentemente o seguinte: se o PCB estivesse na prefeitura, o Exército ia ter que passar por cima da prefeitura, destituir o prefeito primeiro, porque aquilo não resolveu nada, como se viu. O Exército passou,
Ah, negócio de segurança? Operação Rio, do Exército invadir. Até porque o narcotráfico não está lá. Né? Aquilo ali, os traficantes, os chamados traficantes da favela, são meros varejistas, porque os verdadeiros traficantes estão no asfalto. Haja vista recente estudo do Banco Central, né, que lava-se de dinheiro no Brasil quase o PIB brasileiro em bancos. Né? Portanto, a questão da violência. Você quer que se colocou mais, que eu não quero deixar nada Violência, camelô e o problema das vans, do transporte. Sim, o problema das vans. O problema das vans e dos camelôs tem um pouco de semelhança, porque ambos fazem parte da economia informal. Nós não vamos reprimir a economia informal. Na questão das vans, tem que ter um entendimento com os motoristas de táxi, de forma que há espaço para todo mundo trabalhar, mas tem que ser legalizado. Né? Com relação aos camelôs, a nossa guarda municipal vai perder o caráter repressivo. Não vai mais reprimir camelô, porque o camelô não tem culpa do desemprego, que é um desemprego estrutural. O que nós vamos é negociando com a sociedade, com a comunidade e com os companheiros que hoje são chamados camelô, vamos ver como é que a gente os legaliza, os organiza, de forma a garantir o seu trabalho. Bom, Jorge da Piedade pergunta por que o PCB não apoia o PT, se os dois partidos não têm os mesmos ideais. Olha só, quando se pergunta PT, tem que perguntar qual deles. Por quê? Porque o PT hoje é um partido muito pluralista. Há correntes progressistas, classistas, e há correntes que estão fazendo uma flexibilização na linha original do PT, que é o caso da articulação, que já começa a fazer conciliação de classe. Quando eu pergunto por isso, pelo seguinte, em Porto Alegre, por exemplo, nós estamos apoiando o PT, que é o PT de esquerda. Agora, o PT, por exemplo, no Espírito Santo, não dá para a gente apoiar, porque não tem nenhuma diferença do PSDB. Eu até concordo com essa colocação tua, com o PT, mas eu também te pergunto uma coisa. E qual o PCB? O PCB do Luiz Carlos Prestes, que apoiou o Brizola, e o PCB do Aroca ou o PCB teu? Não, presta atenção. Se você fala do PCB do Luiz Carlos Prestes, eu respeito. Porque esse morreu comunista e morreu considerando que estava reconstruindo o PCB. Eu acho que ele se equivocou ao sair do partido. Ele não respeitou o centralismo democrático, não respeitou a necessidade de discutir isso dentro do partido. Agora, quando você fala PCB do Aroca, aí eu tenho que discordar. O PPS não tem nada a ver com o comunismo. O PPS é um partido daqueles que se arrependeram do comunismo. E eles tentaram destruir o partido. Para você ter uma ideia, Zins, em 1992, quando houve o racha, nós voltamos a registrar o PCB. O Roberto Freire foi aqui no INPI, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, e registrou PCB e Partidão, para que ninguém mais pudesse usar esse nome. Ele queria sepultar o partido. É claro que o INPI não aceitou, até porque isso não era uma grife do Roberto Freire. Isto é um partido da classe operária, um partido que existe desde 1922 e que nunca deixará de existir, porque enquanto houver uso de classe, tem um partido comunista. Nós estamos encerrando o programa de hoje. Nós queremos agradecer a presença em nossos estúdios do candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro, Ivan Pinheiro, pelo Partido Comunista Brasileiro, e a presença dos jornalistas Aziz Ahmed e Luciana Barros. Nós convidamos todos vocês para o Fala Prefeito da próxima quarta-feira, que vai ser com o candidato Magno Cruz. Boa noite, obrigado.